paz do Senhor. Hoje nós estudaremos o texto que está em João 4, do versículo 31 ao versículo 38, que diz assim, o título é A Ceifa e os Ceifeiros. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Eu gostaria de destacar o versículo 32 deste texto, que diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O contexto aqui, os discípulos eles estavam falando sobre uma comida física, né, que saciaria o seu organismo, né, a sua fome física, né, a necessidade que o ser humano tem do alimento para sobreviver. Mas Jesus aproveita esse momento para introduzir a fome como uma necessidade espiritual, né? Daí ele distingue 2 tipos de fome. A fome física, que é quando a gente realmente precisa do alimento físico, né? Do pão, da carne, do almoço, né? Para a gente se manter de pé. E ele fala também sobre a fome espiritual, que essa fome, ela é saciada pelo Espírito, quando nós fazemos a vontade de Deus. Então, o alimento espiritual que nós precisamos é fazer a vontade de Deus. E Jesus afirma que a sua comida, ela consiste justamente no que eu acabei de falar, em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, como está no versículo 34. Ele completa esse ensino dizendo que a colheita está iminente, ela está para acontecer. Ela está na vista deles. E não foram eles que plantaram, porém eles irão ceifar. O ceifeiro colhe o fruto e já recebe sua recompensa eterna, imediatamente. O que semeou, ele não viu fruto, mas se alegra junto com o semeador, que está colhendo o que ele plantou. E Jesus termina, eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, como está no versículo 38. Sabendo que o alimento que fortalece seu espírito é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já se perguntou isso? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? E como é que nós vamos obter essa resposta? Orando, lendo a palavra, pedindo que o Espírito Santo revele a você qual é a vontade dele para a sua vida. Porque Deus tem uma vontade para a minha vida, Deus tem uma vontade para a sua vida, né? Nós temos uma vontade coletiva, que é a questão de sermos salvos, de sermos santificados, né? De a cada dia o Senhor está nos santificando, nos transformando, nos fazendo a imagem de Cristo, mas existe também uma vontade pessoal de Deus para a sua vida. Você já se perguntou sobre isso? A resposta está no seu relacionamento com Deus. Você só vai descobrir quando você passar a ter um relacionamento pessoal com Deus, de leitura da palavra, de meditação, de oração,
E aí Deus vai te revelar qual é a vontade dele para a sua vida. Qual é a obra que Deus quer que você execute, que você faça? Ele vai te falar. Outra coisa que eu gostaria de pensar sobre isso é que Jesus afirmou que os campos estão branquejando para a ceifa, ou seja, estão prontos para a ceifa. Ele falou que às vezes o ceifador ele já encontra tudo pronto lá para ceifar, enquanto o semeador plantou muito antes, né? Então, o que está à sua frente que precisa ser ceifado e que Deus quer que você ceife? Pergunte para Deus, o que seria isso? Será que é a vida de alguém que Deus quer que você pregue para essa pessoa e ela receba Cristo como Salvador através de uma semente que já foi plantada há muito tempo atrás? Será que é uma vida que precisa de reconciliação e ela está próxima a você? É alguém que confia em você, está aberto para te ouvir? Ou será que é uma vida que Deus quer que você discipule? Peça a Deus para Ele te mostrar. Com certeza tem algo aí na sua frente, nos seus olhos, que Deus quer que você colha o que foi plantado. E por último, o que Deus quer que você plante? É sobre algo que é a longo prazo, não é imediato. Eu acho que isso é o que é mais difícil pra gente, né? Esperar, né? Começar a fazer algo e não ver o resultado imediato. Mas o que Deus quer que você comece a plantar agora, para que mais na frente talvez outra pessoa venha colher. E que não depende de você para frutificar, depende do Senhor. Deus é quem vai dar esse crescimento para essa frutificação. Então, esteja de olhos abertos para essas 3 observações. A primeira, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você realize? Segundo, o que está pronto para ser colhido e está à sua frente? Deixe os seus ouvidos sensíveis ao que Deus está falando para você fazer. E terceiro, o que Deus quer que você plante? Que você possa meditar nisso nesse dia. Amém?